Fala galera, eu sou o Thiago e esse é o Drops do Armazém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as coisas que estão bombando por aí, que a galera não para de comentar e criar teorias da conspiração e outras loucuras em cima de temas que acho que a gente já devia ter superado, né? Bom, primeira conversa dessa de hoje tem a ver com o casting do ator Finn Jones para ser o Punho de Ferro. Bom, a gente precisa lembrar que... preciso contar qual é a polêmica, né? Enfim, qual é a polêmica? Eu não vi isso acontecendo muito aqui no Brasil, mas nos sites lá de fora, muita gente começou a dizer no Twitter e em outros fóruns por aí, que a Marvel perdeu a oportunidade de colocar um ator asiático para fazer o Punho de Ferro, corrigindo uma teórica irregularidade, vamos chamar assim, um mau uso de um personagem que tem uma origem oriental. É uma polêmica muito parecida com a que houve no momento em que o Homem-Aranha foi de volta para Marvel e a galera começou a dizer que deveria ser o Miles Morales e não o Peter Parker, o Homem-Aranha que vai ser usado agora em Guerra Civil. Bom, a gente tem que pensar que os super-heróis, esses caras que a gente curte, né, hoje, foram criados, todos eles, entre o final da década de 1930 e a década de 1960. O mundo era outro. Então, é difícil a gente querer fazer com que essas coisas mudem, e esses personagens são clássicos. Eu, pelo menos, quero ver o Punho de Ferro que eu cresci lendo. E ele é de uma época de exploração do Kung Fu. Ele estava numa revista junto com o Luke Cage, que é o rei da Blaxploitation, né? O maior exemplo disso, né? Lembra aquele uniforme bizarro, né? Das correntes, camisa amarela e tal? Isso era essa lógica que funcionava naquela época. E a história do Punho de Ferro é um cara que teve, aliás, a história do Punho de Ferro teve um retcon maravilhoso feito pelo Ed Brubaker, já saiu aqui no Brasil, procura pela Panini, é muito bom, mas a história o pai do cara foi lá pra montanha lá e teve a iluminação e, depois criou o menino lá e o moleque virou o Punho de Ferro. Não é bem essa história, mas vocês entenderam. Não é um cara asiático, é a ideia de um ocidental que ganha essa possibilidade e que toma contato com a cultura oriental. Não tem por que mudar. Não tem por que mudar. É completamente diferente do caso, por exemplo, dos Caça-Fantasmas. Vocês viram o trailer novo? Caça-Fantasmas, a história original e os personagens originais, e mais do que isso, os atores que fizeram não estão mais disponíveis, né? Um deles morreu recentemente, não tem mais como. E aí o que os caras fazem? Vão lá e criam novos personagens. É a questão do Miles Morales, por exemplo. Até acho que em algum momento, talvez, você possa até fazer um filme. Eu duvido muito, mas ok, né? Mas você criou um novo personagem. Não é simplesmente pegar um personagem que já existe e transformá-lo simplesmente para fazer o politicamente correto funcionar. Isso não faz sentido. Assim, super-herói é desse jeito, galera. Desculpa. É machista, é misógino, é preconceituoso. As histórias não precisam ser nada disso. Porque o personagem em si definitivamente não é, né? Então, vamos parar com essa loucura, né? Vamos parar com essa história. Isso não faz o menor sentido. Assim, voltando aos Caça-Fantasmas, os caras criaram personagens novos. Não é simplesmente falar que o Peter Venkman agora ia se chamar Gina Venkman. Não é isso. São novos personagens que, por acaso, são mulheres. E assim, galera com mimimi demais, né?
trailer super divertido, o filme parece que vai ser muito legal, então vamos parar com essa história e vamos curtir também o Punho de Ferro depois quando vier, né? E deixa os personagens serem o que eles são, né? Punho de Ferro, o cara loirinho lá, o Lawrence Tyrell, vai ser bom, vai estar legal, né? O Peter Parker é o Peter Parker, não é o Miles Morales, né? E agora tem Ghostbusters, tem Caça-Fantasma que é mulher, vai ser mulher e tá tudo certo. Valeu, esse foi o Drops do Armazém. Daqui a pouco tem mais. Qualquer hora a gente aparece. Valeu!